paz do Senhor a todos os irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja convosco, né? Que eu e Elias Marcílio estamos nesta segunda-feira abençoada, esta tarde maravilhosa, né? O Senhor nos concedeu e tenho certeza que você passou um dia bom, um dia legal. Se não passou, talvez pode estar triste aí, mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Com certeza o Senhor vai falar com você, né? Tem falado comigo e eu tenho a certeza que Deus vai falar com você também. A palavra do Senhor, né, que se encontra em Lucas 23, versículo 44 a seguir, que diz assim: E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, grava essa palavra, e toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Amado irmão e amigo, neste vídeo eu quero trazer essa palavra que me chama muita atenção. Essa palavra que me despertou uma curiosidade e eu procurei entender. Nós todos sabemos que lá no Gólgota, ou Monte Caveira, ou Calvário, como você queira entender, quando levaram Jesus até o Calvário, nós sabemos que do lado esquerdo e do lado direito, né, mais 2 homens foram crucificados, mais 2 ladrões. Um blasfema e diz: desce daí, você não é o Cristo, salva-te a mesmo e a nós. O da direita diz: rapaz, nós pecamos, nós erramos, nós temos uma dívida, mas este nenhum mal fez. Aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, mais que depressa, né, bate o martelo ali, inaugura o paraíso com um ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus já foi fantástico ali na cruz, né? Já salvou aquela alma tão sábia naquele momento, né? Porque eu acredito que o Espírito Santo ministrou no coração daquele homem de uma forma poderosa, mostrando que aquele que estava no meio não era um homem comum, era o Salvador do mundo. Mas, em meio a tantas e tantas ministrações que eu já ouvi, eu sempre fiquei curioso neste versículo. Porque Jesus foi crucificado, e nós sabemos que na época a crucificação era a morte mais terrível, né? Por ser tortura, e o condenado morria aos poucos, né? Era uma tortura. Então, por ser em cima do Monte Caveira, a expressão Monte Caveira é porque existem 2 interpretações. A primeira, como era comum levar condenados ali, pessoas que cometiam crimes contra o Estado, contra César, então as pessoas que roubavam, então era levado ali condenados à morte, e por ter muitos mortos, foi chamado de Monte Caveira. Outros teólogos dizem, que a rocha, né, as pedras, ela tinha o formato de uma caveira. Então, só por título de curiosidade, para você entender melhor. Mas quando o condenado morria aos poucos, nós sabemos que neste episódio, justamente na hora da morte, ficava ali os soldados romanos, óbvio, para executar ali a morte do condenado. E ficava uma multidão, a família, multidão chorando. E alguns curiosos, pessoas que não faziam parte da família do condenado, mas que assistiam toda a tortura. E nós sabemos também
que na época, né, de Jesus, ele já tinha sido perseguido várias e várias vezes, né? Os homens tentavam encontrar alguma condenação nele, uma acusação, e não achavam. Tentavam burlar para apontar um erro nele, uma acusação, mas eles não conseguiam. Jesus, ou ele tinha a palavra na hora, ou Jesus se ocultava, né, e saía do meio da multidão para não morrer antes da hora. Então nós sabemos que Jesus, ele foi muito perseguido. Porém, o que eu quero falar aqui nessa tarde, que me chamou a atenção, é quando Jesus morre. As 7 últimas frases dele na cruz, eu vou citar a penúltima e a última. A penúltima, ele diz: Pai, está consumado. A última frase: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A Bíblia diz que ele expirou, morreu. Quando Jesus morre, acontece algo no clima. Acontece algo no sol. A Bíblia diz que escureceu-se o sol e o véu do templo se rasgou, simbolizando, dando acesso, né, dizendo que agora não é só um sacerdote que entra. Um homem clama por todos. Agora todos podem chegar diante de Deus com livre acesso. O véu do templo se rasga, o sol se escurece, as pedras se fendem, elas se movimentam, e a Bíblia diz que alguns corpos que estavam sepultados em Jerusalém foram ressuscitados. Isso foi forte, né? Tremendo isso. Quando isso acontece, a Bíblia diz que um centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Veja, soldado romano, né, que obedecia às leis, às regras, os decretos de César, de Herodes. Era comum, eles tinham uma vida truculenta e era comum matar condenado, matar as pessoas. Então, quando ele vê o sol se escurecendo, as pedras se fendendo e o véu do templo se rasgando, o centurião, ele sente um temor. Ele dá glória a Deus e diz: este homem era justo. Por quê? Porque nenhum dos condenados que esse centurião já ajudou a executar, nenhum, até antes de Jesus morrer, tinha acontecido todo este movimento na natureza. Então, quando o centurião vê que depois que Jesus expira e morre, os céus se manifestam, de alguma forma o sol em protesto, como que se estivesse triste, não desse a sua luz mais. Houve trevas naquele momento na terra, por espaço de 3 horas. O centurião fica perplexo, como que dizendo: meu Deus, eu nunca vi isso. Este homem só pode ser justo. Mas o versículo que vem a seguir, que eu quero comentar, que me chamou a atenção, é este. Depois que o centurião reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, versículo 48, e toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Ou seja, havia uma multidão que também presenciou, viu tudo, o sol se escurecendo, as pedras se fendendo, trevas sobre a terra, o centurião declarando que este verdadeiramente era o Filho de Deus. A multidão, diz a Bíblia, que estava ajuntada a este espetáculo. Aqui eu quero entrar e comentar algo profundo. A multidão,
que não fazia parte da família, que não tinha nenhuma ligação, parentesco, se juntava ali, estavam acostumados a assistir a condenação dos criminosos, a assistir os condenados a morrer aos poucos naquela tortura da cruz, nas mãos dos romanos. Existia uma multidão que gostava de presenciar e ver a morte dos condenados. Eu imagino que parece que eu vejo a multidão já se combinando. Se fosse hoje, né? Já mandava o WhatsApp, ó, mais 2 condenados vai morrer. Vamos lá, vamos assistir, vamos ver. Quem vai morrer? Quem que é o condenado da vez? Fulano. Imagina? Só para assistir. Só que nessa sexta-feira, à tarde, eles assistiram outra coisa. Foi diferente. A multidão estava ali como se estivesse assistindo um entretenimento. A Bíblia chega a falar a este espetáculo. Ou seja, já tinha virado um espetáculo. Aos olhos do povo aquilo era comum. Era normal. Era um espetáculo. Mas a frase que vem a seguir do versículo 48 também é de se pensar. Que diz assim: vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Ou seja, além da multidão achar que aquilo era mais um espetáculo, mais 3 condenados vão morrer, mais os 3 homens aí julgados pela lei vão morrer. Mas quando a multidão observou, ouviu o centurião declarando: a terra em trevas, o sol já não brilhando mais, as pedras se fendendo, a Bíblia diz que eles voltam batendo nos peitos. Como que dizendo: hoje não foi nenhum espetáculo. A gente gritou, a gente torceu, a gente vibrou, a gente celebrou a morte de um homem justo, de um homem que não cometeu crime algum. Ou seja, dessa vez, erremos. Amado irmão e amigo, quantas das vezes Satanás, o inimigo das nossas almas, usa pessoas que simbolizam a multidão e vai até você no momento que você está passando luta, provação, no vale da sombra e da morte, no deserto. E ao invés de ajudar, orar, interceder, estender a mão, chorar com você. Porque a Bíblia nos ensina a se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Eles ficam no seu coração assentados, assistindo a tua tragédia, assistindo a sua derrota no momento, considerando esse momento ruim da sua vida como um espetáculo, que não tem nada de espetáculo, torcendo, se alegrando porque as coisas estão dando errado para você. Pessoas que, ao invés de sentir a compaixão pela sua situação, elas estão se alegrando. E a Bíblia diz que esse sentimento é maligno. Eu não posso me alegrar com a desgraça do meu irmão. Eu não posso me alegrar com a queda de ninguém. Pois diz a Bíblia, aquele que está em pé, cuide para que não caia. A Bíblia diz que o homem é pó. Não passa de pó. Não tem pregador, não tem cantor, não tem maestro, não tem mestre, não tem doutor, não tem pastor que pode bater no peito e dizer: eu sou infalível. Ah, eu não vou cair.
Comigo não. Por isso a Bíblia nos ensina, aquele que está em pé, cuide. Eu não posso me garantir bater no meu peito. Muito menos julgar o meu irmão. Porque com a forma com que eu julgar, eu serei julgado. Então, existem pessoas que não servem. Eu vou direto ao ponto, que não prestam para amizades. Pode estar dentro da igreja. Infelizmente, não tem como ter uma amizade com uma pessoa que se alegra, às vezes, com a tua aflição. É sinal de uma pessoa que não ama. A Bíblia também diz que aquele que não ama seu irmão nunca viu a Deus, porque Deus é amor. Então, muitas das vezes, você está passando um momento difícil e algum parente, algum vizinho, algum amigo, né, que se diz amigo, nas horas que você mais precisa. É claro que tem momentos que só Jesus pode te ajudar. Tem vales e desertos que só você vai passar. Mas tem adversidades que as pessoas sim podem te ajudar. Pode suprir uma necessidade, pode interceder pela tua vida, pode te abraçar em algum momento, trazer um consolo ali fraternal, como irmão em Cristo, em comunhão, em coinonia com Cristo. Porém, elas preferem olhar para a tua situação, se alegrar e, se pudesse, comer até pipoca na sua frente. É um espetáculo. Porque você caiu, você foi derrotado, você não conseguiu, teus sonhos você não conquistou, as portas fecharam para você. Destes, afasta-te. A Bíblia, irmãos, vamos ser sinceros. Não vamos ficar fazendo rodeio, não. Vamos falar direto o que a Bíblia diz. Não podemos passar a mão na cabeça, colocar florzinha no evangelho, enfeitar o pavão. Existem pessoas dentro da igreja que não merecem a nossa amizade. Você vai receber uma pessoa na sua casa que é um traíra? Ah, mas Jesus conviveu com Judas. Jesus amou Judas. Amém. Amar sim. É mandamento. Eu amo. Devemos amar uns aos outros, independente dos defeitos e falhas do caráter. Porém, para conviver, tomar café na minha mesa, eu tenho autonomia de escolher quem entra na minha casa. Então, às vezes, você está perdendo bênção porque Deus está te dando discernimento de pessoas que frequentam a tua casa, que sentam na sua mesa, mas está torcendo para a tua derrota, para a tua queda. Às vezes é um parente que nem cristão está mexendo os pauzinhos e você nem sabe porque que as coisas estão dando errado na tua vida. Então, vigia, cuidado, ora a Deus, pede para Deus te mostrar. Se você está vendo alguns sinais, a palavra de Deus nos mostra que nós temos que discernir se o Espírito vem de Deus. Eu não estou dizendo aqui, alarmando aqui, contendo em família, não. Porque pode ser que alguém que está pisando dentro da sua casa nem parente mas que é sua derrota. É um invejoso, que só vai para reparar. Então, cuidado. A sua derrota não é um espetáculo. As pessoas, infelizmente, algumas pessoas, elas não acrescentam nada na nossa vida. Existem pessoas que passam por nós como propósito e vão embora. Outras vêm e permanecem como amigos. Amigos verdadeiros. E outras vêm para torcer pela nossa derrota. Eu devo excomungar? Eu devo destratar? Não. Com a sabedoria, com a educação, com muito amor e carinho. Simplesmente abra a porta da tua casa somente para pessoas que realmente você sabe que quando senta, a única palavra que tem na boca é bênçãos, Deus, Bíblia, conselhos.
palavras de saúde, de ânimo, de esperança. Então não se iluda. Nem tudo que brilha é ouro. Não vá pela aparência dos outros. Deus colocou no meu coração esta palavra esta tarde. A multidão se ajuntava àquele espetáculo. E quando eles viram o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos, ou seja, arrependidos. Davi disse assim: coloca uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Deus vai te exaltar. Deus vai mostrar para os seus inimigos que Ele é Deus na sua vida. Você foi humilhado, né? Destrataram você. Mas Deus mandou te dizer nessa tarde que Ele vai te levantar, te dar vitória. Em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Eu vou orar pela sua vida, pela sua família. Pai, em nome de Jesus. Que este irmão, esta irmã, esse amigo, talvez nem evangélico é, mas está assistindo e ouvindo essa palavra. Eu peço, Senhor, que todos os inimigos que se aproximarem da vida, Senhor, deste homem, desta mulher, deste jovem, batem retirada. A tua palavra diz, Senhor, que nós temos que fugir da aparência do mal, que nós temos que vigiar, Senhor, quanto é tempo, que nós temos que discernir os tempos e os espíritos. Pai, coloca a sabedoria e a graça, que o teu servo possa entender esta palavra, que nem sempre a multidão está ali para torcer a nossa vitória, nem sempre uma multidão está ali para aplaudir a nossa vitória, mas que com sabedoria o teu filho possa discernir e acolher pessoas que realmente agregam, edificam e somam. Muito obrigado, Senhor. Abençoa esta família nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.